Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos dando em continuidade ao nosso estudo do livro A Gênese de Allan Kardec, a nosso encontro 11º, e vamos ver nesse instante, possamos iniciar esse nosso estudo, a continuação do capítulo 1º da Gênese, fundamento da revelação espírita. E nos encontros anteriores, nosso estudo, nós chegamos até o item 25. Hoje vamos dar continuidade a partir do item 26, que começa dessa maneira. Entretanto, o Cristo acrescenta, muitas das coisas que vos digo ainda não podemos compreender, e muitas outras eu teria para dizer que não compreenderia. Mas é por isso que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, eu fui e enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecer a todas as coisas e as explicações, e explicar a voz de João, lá no capítulo 14, versículo 4, 16, Mateus, capítulo 17. Como entendemos nas explicações que Jesus traz através de suas palavras, aquelas pessoas a quem estavam se dirigindo ainda eram imaturas, não estavam em condições de compreender as suas palavras. Por muitas vezes ele falava a respeito da vida futura, a respeito da alma imortal. E aquela época, aquelas criaturas egressas dos hebreus que foram trazidas por Moisés, não compreendiam muitas vezes, ou quase em seu total, essa ideia de uma vida futura, essa ideia de uma alma imortal, porque elas foram trazidas com o objetivo de buscar exatamente a terra prometida. Mas a terra prometida, lá com Moisés, que ele esperava era algo de material. Terra prometida lá de Moisés, algo material, que desse os meios de sustento, de alimentação, que tudo que proporcionasse de alguma forma e de alguma maneira a alegria, o bem-estar. Em seguida, continua Kardec nos dizendo, se o Cristo não disse tudo, que poderia ter dito, e porque achou necessário deixar certas verdades na penumbra, até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. Portanto, conforme suas palavras, seu ensino era incompleto, uma vez que anunciava a vinda daquele que deveria completá-lo. Ele previra, assim, que os homens se equivocariam com as suas palavras, que se desviariam dos seus ensinamentos. Uma palavra que desfariam o que ele fez, pois que todas as coisas teriam que ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Então Jesus sabia que aqueles homens, eles não estavam em condições de compreender o futuro e que iria, de certa maneira, iria colocar em condições de compreender. Então lá no item 27 nos diz Kardec, porque ele chamou de um novo Messias, de um Consolador, em nome significativo e sem ambiguidade, toda uma revelação. Ele previa que os homens teriam necessidades de consolação, o que implica na sua insuficiência, daquelas que eles achariam na crença que iam fundar, né? Talvez o Cristo jamais fosse tão claro e tão explícito como nessas últimas palavras, as quais poucas pessoas deram atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-las, e esclarecê-las aprofundar o seu sentido profético. Lá no item 28, nos diz Kardec, se o Cristo não pode desenvolver seu ensino de uma forma completa, é porque faltava aos homens o conhecimento que só poderiam adquirir com o tempo, e sem a qual eles não poderiam compreender, né, as coisas, e que eles teriam parecia um contrassenso, segundo o conhecimento,
daquela época, completar o seu ensino. E deve-se, pois, entender no sentido de explicar, desenvolver bem mais que no acrescenta novas verdades, porque tudo nele se encontra em estado embrionário. Faltava base para compreender o sentido das palavras. Aqui, Kardec nos diz que aqueles homens ainda não tinham conhecimento, queriam fazer com que eles entendessem as palavras de Jesus. Eles teriam que serem preparados ao longo dos tempos para perceber, sobretudo com relação à existência de uma vida espiritual e à existência de um reino futuro, algo que está fora dos limites da Terra. Então, no item 29, diz Kardec: mas quem ousa se atrever a interpretar as escrituras sagradas, quem tem esse direito e possui as luzes necessárias, a não ser os teólogos, quem ousa a ciência inicial médica, não pede permissão a ninguém para divulgar as leis da natureza e que passa por cima dos erros e dos preconceitos. Quem tem esse direito nesse século de emancipação intelectual, e quando ele fala nesse século, estamos nos referindo ao século XIX, de emancipação intelectual e de liberdade de consciência. O direito à verificação pertence a todas as pessoas, e as escrituras não são mais a área santa, na qual ninguém usa ninguém ousa tocar com a ponta do dedo, sem correr o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar, as luzes dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem, os da Idade Média e, em particular, os pais da Igreja, eles, entretanto, ainda não eram esclarecidos o suficiente para não condenar em como a heresia, por exemplo, o movimento da Terra e crença da teoria das antípodas, essa ideia do movimento da Terra e da teoria das antípodas é algo que trouxe problema muito sério para Sócrates. Sócrates, que foi condenado a beber sumo de cicuta e com isso morrer, porque não voltou atrás da sua ideia de que a Terra era redonda e que girava no espaço. Então, ele manteve a sua palavra, que era redonda. Também porque essa ideia de antípodas, como a Terra é redonda de um lado, onde tem habitantes do lado do oposto, exatamente naquele ponto, pode também ser ocupada por outros habitantes. Então, essa ideia de antípodas é uma coisa assim, como a ideia da redondeza e do movimento da Terra. É uma coisa que data da época de Sócrates. E ele foi condenado a cicuta. E eles deram essa cicuta, deram uma oportunidade no momento crucial que poderia se arrepender e dizer, ele poderia se arrepender e dizer que estava errado, mas ele disse com as suas palavras textuais, vou tomar esse sumo de cicuta, que é um veneno, um sumo de cicuta, mas que a Terra gira. E Kardec continua nos dizendo, mesmo sem estar longe, os teólogos dos nossos dias não reprovam energicamente a teoria dos períodos da formação da Terra, não é? Será? Nego? Os teólogos não tinham conhecimento de uma ciência que mais tarde se chamaria, viria a aparecer como a geologia. Explica exatamente como se formou a Terra. E os homens só puderam explicar as escrituras
com auxílio do que sabiam das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde, reveladas pela ciência, porque os próprios teólogos de muito boa fé se enganaram sobre o significado de certas palavras e de certos fatos do Evangelho, querendo a todo custo nele a confirmação de uma ideia pré-concebida, que giravam sempre no mesmo século, sem renunciar ao seu ponto de vista, de tal modo que ali só viam o que queriam, do que queriam ver. Embora fossem teólogos eruditos, eles não poderiam compreender as causas que dependiam deles, que eles não conheciam. E aí continua Kardec no parágrafo seguinte, dizendo para nós: mas quem será juiz das interpretações diferentes, muitas vezes contraditórias, dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso, os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis foram sendo descobertos, saberão separar a realidade da teoria, das teorias utópicas. Ora, a ciência revela algumas leis, o espiritismo revela outras. Umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, ele não poderia justiciosamente alegar a contradição da ciência, porquanto ela nem sempre está de acordo consigo mesmo. Nós vamos agora, gente, parar por aqui, fazer algumas reflexões aí sobre o que nós falamos, né? Façam essas reflexões, leiam o texto, né? Leiam o texto da Gênese, né? Nesses capítulos, leiam o texto, façam reflexões, bons estudos e continuaremos, se Deus quiser, no próximo encontro. Graças a Deus.